Olá, amigos, de volta da mensagem do nosso patrocinador, nosso convidado aqui no estúdio, professor João Passos, que vai nos falar a respeito da oratória. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, professor. E como falar em público, né, que é o seu livro, né, falando sobre a oratória, né, que é uma coisa tão importante hoje em dia, mas assim, não muito divulgada, né? As pessoas sentem necessidade, mas pouco divulgada. Como é isso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Luiz, estar aqui no seu programa e dizer que é um prazer muito grande estar sendo recebido por você e também pelo nosso público tão querido. Então, Luiz, eu sou advogado, né, me formei e percebi que nós, advogados, temos uma dificuldade durante a faculdade. Você imagina, o curso de Direito dura 5 anos e nós não temos uma matéria ligada à oratória. Então, muitos advogados ficam com dificuldade, né? Se formam, às vezes têm dificuldade de fazer uma sustentação oral, né, de fazer uma audiência. Tem colegas que são vocacionados para a magistratura e para o Ministério Público e, às vezes, evitam de fazer um concurso público desse porque tem a fase oral. Então, percebi que existia uma lacuna. Eu fui criado numa igreja, né, que nós treinávamos a oralidade desde muito pequenos, fiz um curso de oratória, depois saí da igreja, mas fiz outros cursos. E aí percebi que existia essa demanda. Eu fiz uma pós-graduação e, com o apoio de um presidente da subseção de Bangu, nós montamos um curso de oratória para advogados. A ideia cresceu, o curso ele foi se modificando, foi ganhando conteúdo, né, até com a ajuda de outros colegas também que já tinham algum tipo de noção na área de comunicação. E aí o curso foi se expandindo, né, eu me tornei um professor palestrante em outras subseções do estado do Rio de Janeiro. E aí surgiu a ideia do livro. Nós usamos o próprio conteúdo que nós levamos para os colegas que são advogados e montamos um livro, que tem o tema Como Falar em Público, Manual de Oratória Prática para Iniciantes. Gostaria até de destacar que essa dificuldade não é só do advogado, é uma dificuldade do nosso próprio ensino. Você nota, nos Estados Unidos, a disputa eleitoral entre Donald Trump e Hillary Clinton, a família do Trump toda foi para o púlpito, né? Toda a base de apoio da Hillary foi para o púlpito, né? Eles viajaram pelo país todo disputando, né, a confiança dos eleitores, falando em público. Tem uma aluna que ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e o final do curso dela, ela teve que fazer uma apresentação para falar sobre moeda virtual para 200 pessoas. E ela teve dificuldade, não de falar inglês, né, que ela domina fluentemente. A dificuldade foi falar em público. Então, você enfrentar o público. Enfrentar um público é uma dificuldade para todos os estudantes brasileiros. Então, nós pensamos nisso, em criar um manual de oratória prática para iniciantes. Agora, é muito interessante porque nós assistimos, né, em filmes, qualquer debate com um júri, você tem que convencer, né, a eles de que aquele réu é inocente, né? Então, você precisa de uma eloquência total para fazer com que nem que seja verdade, né? Pode ser mentira, mas eles têm que fazer com que eles acreditem nisso, né? Eu acho que ele tem que estar muito preparado, né, para ter essa oratória, né, toda, para fazer com que eles acreditem na palavra dele, né? É todo um gestual, é todo um movimento. Isso é o que deve ser feito, né? Sim. Então, Luiz, em 1936, Dale Carnegie, ele lançou um livro que era intitulado Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. É um livro que até hoje é considerado um clássico. Mas esse livro foi escrito há 83 anos atrás. Você percebe que de 15 anos para cá, o mundo mudou muito. Mudou o futebol, mudou as relações familiares, mudou o ensino superior, né? Hoje em dia ninguém nem usa livro, né? Tudo e-book, celular, então o mundo mudou. A oratória não poderia ser diferente. Hoje, com o conhecimento da neurociência, da psicologia, com o próprio curso de fonoaudiologia, que começou no final do século passado, né? Foi reconhecido como uma graduação, esse cabedal de conhecimentos fez o curso de oratória mudar. Então, hoje, nós podemos usar os elementos que Carnegie criou, mas devemos utilizar outros, dentre os quais os movimentos corporais. Nós somos programados evolutivamente a dar valor àquilo que os olhos conseguem enxergar.
Por quê? Você imagina, há 70 mil anos atrás, nós conseguimos sobreviver melhor enxergando um predador de longe, enxergando a nossa presa e assim conseguimos garantir o nosso almoço. Então a visão, ela é importante. Há 3 vezes mais terminações nervosas ligando os olhos ao cérebro. Então nós precisamos usar esse valor que o ser humano dá ao que ele vê. Para isso, a expressão corporal é importante. Por exemplo, se eu disser, precisamos fazer mudanças na educação de todo o país, transformações que se estendam do Oiapoque ao Chuí, as pessoas terão uma percepção. Agora, se eu disser, precisamos fazer modificações na educação de todo o país, promovendo mudanças que se estendam do Oiapoque ao Chuí, você percebe o impacto que isso dá? Então a expressão corporal é muito importante, não só para a plateia, como também para o palestrante, porque é natural que ao fazermos uma apresentação fiquemos um pouco tensos, né? A presença da adrenalina, através do medo inconsciente do julgamento alheio. Quando nós usamos a expressão corporal, nós permitimos que essa adrenalina se espalhe pelo corpo, se dispersa o excesso, né? E o fluido... Mas tem que ter um pouco contido, né? Porque se você ficar muito expansivo, também vai atrapalhar a história. Sim, na verdade, a nossa expressão corporal, ela visa ajudar na transmissão da informação. Então, exato. Se você é professor, você não precisa gesticular muito. Mas se estiver num júri, aí já tem aquela questão da dramatização, né? Lá você tem que lidar muito com a emoção. Então já é permitido que você se expresse um pouco mais com o corpo. Que você aponte, que você mostre. Se movimente, movimento. Através de movimentos deliberados, que tem o propósito de prender a atenção da plateia. Exatamente. Muitos filmes mostram isso, né? E funciona, na realidade funciona isso, né? Funciona. Porque você consegue detectar em cada um a necessidade de fazer com que todos eles, na realidade, passem a acreditar em você. Sim. A expressão corporal, ela visa tocar a visão da plateia. Quando nós falamos, a nossa voz se comunica com os ouvidos, mas todo o resto se comunica com os olhos. Então, nesse sentido, a emoção ela é muito importante, né? Porque, como diz aquele jargão, o que os olhos veem, o coração sente. E quando esse jargão se refere a coração, não está falando dessa bomba que está batendo aqui, está se referindo ao centro das nossas emoções. E nós somos seres emocionais. Às vezes nós pensamos que tomamos decisões lógicas, mas nós usamos a lógica simplesmente para justificar uma decisão que foi tomada pela emoção. No júri, é importante você tocar a emoção, porque é a emoção que leva o jurado a tomar uma decisão. Então, às vezes, ele até percebe que aquele criminoso não é realmente uma pessoa que ele confie bastante, mas ele se rende à carga emocional que o advogado dá à sua sustentação. Isso hoje em dia é procurado, as pessoas têm mais interesse em fazer cursos para que se desenvolvam e tenham mais certeza do que fazem? Luiz, isso depende dos bairros. Porque eles ficam muito inseguros. Acho que quando você termina, né, uma universidade, você fica meio inseguro ainda, né? Sim. E você tem que ter bases para você enfrentar, né, certos momentos da sua vida, como esses, por exemplo. Pois é, então, o Brasil ele é muito aquém de outros países em relação a essa questão da oratória. Né? As pessoas acham, oratória não, para mim não, porque eu não sou extrovertido. Né? Nós brasileiros nós não temos a menor noção do que seja. Isso é muito triste dizer isso. Nós conversávamos antes do programa começar, como é que os Estados Unidos ele está à frente, como é que países aqui da América estão à frente. No Panamá, Colômbia, Venezuela, há disputa entre alunos de primeiro grau, o melhor da sala em concurso de oratória, o melhor da escola, disputas municipais, disputas estaduais, disputas nacionais. Por quê? Uma boa educação ela garante que você tenha uma percepção que isso não é algo para extrovertido. Aliás, é até bom que se diga que eu nunca vi uma pessoa acanhada ela ficar em maus lençóis na tribuna. Eu só vejo ficar em maus lençóis a pessoa que tem excesso de confiança. Tem uma autora americana chamada Susan Cain, que ela diz no seu livro que é intitulado O Poder dos Quietos, ela diz que não existe nenhuma relação entre boas ideias e extroversão.
o que significa que a possibilidade de uma pessoa extrovertida ser um mau apresentador é muito maior do que uma pessoa acanhada, que vai, justamente porque tem medo da plateia, se preparar e fazer uma boa apresentação. Isso é verdade, né? E a extrovertida pode falar tanta asneira, né? Sim. Porque tem tanta confiança em si mesmo que pode se tornar um caos nessa apresentação, né? A possibilidade de dizer coisas preconceituosas, obscenas e inadequadas por parte de um extrovertido é muito grande. E o extrovertido, ele não vai se dar o sacrifício de se preparar, porque ensaiar dá trabalho. Você tem que estudar, elaborar um roteiro, uma abertura, uma explanação lógica, um fechamento, e tem que ensaiar dentro do tempo que você tem disponível para falar. É importante que se diga que toda a apresentação é limitada no tempo. Por exemplo, eu sou advogado, você vai fazer uma sustentação oral, na turma recursal, é de 5 minutos. Você vai fazer na Câmara Civil, na Câmara Criminal, é de 15 minutos. Na Câmara do Trabalho, é de 10 minutos. Você é jornalista, o seu programa tem 1 hora para começar, tem 1 hora para terminar. O William Bonner, quando ele fala para o Heraldo Pereira, vamos às notícias de Brasília com o Heraldo Pereira, ele sabe que só tem 2 minutos, porque o jornal ele começa às 8h30 e termina às 9h. Ou seja, toda fala institucional é limitada no tempo. Então, dá trabalho você elaborar uma apresentação, mas o mercado está exigindo isso das pessoas. Hoje em dia, todo profissional ele precisa aprender a falar em público. Antigamente as pessoas, não, eu não sei falar em público, eu não vou ser advogado. Isso é para advogado, é para vendedor, é para pastor, mas isso não é verdade. O mercado exige que todos os profissionais se preparem para empreender. E empreender significa você contratar pessoas para executarem atividade fim que depois de um tempo você não vai poder mais executar. Claro. Você vai montar um restaurante, você cozinha, você monta um restaurante, você adora preparar seus pratos. Mas à medida que o restaurante cresce, você vai ter que contratar cozinheiros, ter que contratar pessoas para trabalhar no caixa. Você vai se distanciar da atividade fim e vai depender do quê? Da sua comunicação, verbal e não verbal. Você vai ter que periodicamente reunir os teus cozinheiros, 30, 40, colocar numa sala, explicar o que você quer, cobrar resultados e fazer isso motivando. Exatamente, tem que haver uma motivação. Por que essa diferença nos tribunais? De minutos, de 15 minutos, de 5 minutos? Por que essa diferença? Isso tem a ver com a complexidade. Por exemplo, na turma recursal você tem aí 5 minutos porque são aquelas causas que eram chamadas antigamente de pequenas causas. Ou seja, causas de menor complexidade, hoje chamadas de juizados especiais. Já na vara trabalhista, para a questão de política, você tem aí 10 minutos. Nas câmaras cíveis e criminais, você já tem 15 minutos. No Supremo Tribunal Federal, você pode ter até 1 hora, dependendo da quantidade de réus, dependendo do regimento interno que está sempre sendo modificado, mas entende-se que lá a complexidade é maior, você já está numa instância que não cabe mais recurso, dentro do Supremo Tribunal Federal, você não tem para quem recorrer mais. Então ali você tem que ter todo o tempo para você esmiuçar o problema do seu cliente. Mas isso não se torna muito cansativo? Já no final de 1 hora você já não está lembrando o que começou? Então, para isso você tem que ter acesso a um curso de oratória onde você vai aprender a segurar a atenção das pessoas. Uma apresentação ruim, em 5 minutos você não aguenta mais prestar atenção. Exatamente. Mas uma apresentação boa, quando o cara termina, eu dou um exemplo, o Mário Sérgio Cortella, ele é palestrante, você assiste uma apresentação dele de 90 minutos e quando ele termina você, poxa, queria ouvir mais. Por quê? Ele tem a técnica para prender a atenção das pessoas e dizer coisas interessantes. Isso é possível também você usar numa sustentação oral. Eu sempre recomendo aos meus alunos assistirem, está disponível no YouTube, uma sustentação oral feita pelo Cacai, que o doutor Antônio Carlos, defendendo o Duda Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A sustentação oral dele é maravilhosa. A capacidade que ele tem de ir mencionando o nome dos julgadores para prender a atenção deles, e depois ele conta no meio da apresentação umas histórias engraçadas. Quer dizer, ele usa todas as técnicas de oratória que nós abordamos no livro, como, por exemplo, o uso da história. Então, aqui nesse livro, isso está concentrado, né? Sim. E você pode utilizar, informar os seus alunos a respeito disso, né? Sim. Para que eles tenham conhecimento e desenvolvam, porque isso também vem muito de cada um, né? Essas pessoas, obviamente que
assim como nem todo mundo nasceu para ser um jogador como Neymar, isso não significa que os jovens não possam ser bons jogadores. Ninguém quer ser orador profissional, imagino eu, mas todos querem se comunicar bem. O médico, ele quer reunir os seus empregados, caso ele seja dono de um hospital, ele quer falar, quer ser entendido, quer motivar. Um engenheiro, ele quer reunir as pessoas que trabalham na sua construtora, ele quer falar o que ele quer e quer motivar também. Então, assim, nós precisamos nos comunicar para motivar, para transmitir ideias. E isso qualquer um pode conseguir. E de boa forma, sem mal entendido, né? Porque se você não tem uma boa oratória, você não tem um desenrolar do seu pensamento, você começa a fazer uma série de mal entendidos, né? E as pessoas não interpretam aquilo daquela forma, enfim, cria uma confusão louca, não? Sim. Existe uma máxima que nós usamos no curso de oratória. É a lei de Murphy. Se puder dar errado, vai dar errado. Então, se você puder dizer alguma coisa que vai gerar um mal-entendido, não diga. Daí a importância da preparação. O Luiz, quando nós vamos fazer uma palestra, uma aula, nós precisamos nos preparar. Você pode ter dado aquela aula 10 vezes, você pode ter dado aquela palestra 10 vezes, 30 vezes, mas você precisa se preparar. Porque um público não é igual ao outro, você não está sempre igual... Todos os dias você não está sempre no mesmo estado, então você tem que revisar, você tem que se preparar. Lógico, se eu já dei aquela palestra 10 vezes, eu não precisarei ensaiar tanto quanto eu precisei quando eu apresentei pela primeira vez. Mas é necessário ensaiar para evitar usar palavras de mal entendido. O problema da autoconfiança, né? Da autoconfiança. Você tem que saber fazer, mas é bom sempre dar uma lida, né, se preparar. Sim. Sempre, qualquer palestra. Então, eu até abordo no livro que nós precisamos elaborar um roteiro, né? Um discurso você não pode ler, mas você precisa estudar e jogar ali os pontos principais. E você vai ensaiar simulando como se você estivesse realmente fazendo a apresentação, olhando no relógio, né? Fazendo um contato visual aqui, depois anda 2, 3 passos, faz um contato visual ali. Imagina que as pessoas estão olhando para você e que você realmente está trazendo algo bom para elas, que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, com certeza que está sentado ali. Você precisa ensaiar. Você vai fazer isso repetidas vezes. Você deve ter percebido que, principalmente nos países da Europa, alguns países da Ásia também, como o Japão, eles fazem simulados de incêndio. E naquele dia, às vezes, a empresa para, né, a sirene toca, todo mundo tem que colocar a roupa de equipamento de proteção individual, todo mundo corre. Realmente é uma simulação real, né, como se tivesse havido um acidente. Por que essa simulação é feita periodicamente? Porque com a repetição, aquilo passa a ser uma operação automática. Então, debaixo de condições de estresse, você consegue então reproduzir aquilo melhor. Essa é a mesma ideia de um ensaio para uma apresentação de uma palestra. Você vai ensaiar aquilo repetidas vezes, a sua abertura, a sua explanação, a história que você guardou, que vai trazer a essência de uma ideia, o seu fechamento. Vai fazer isso olhando no relógio, como se estivesse fazendo uma apresentação real. Vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. Quando chegar no momento real da apresentação, debaixo das condições de estresse, que são naturais, você vai conseguir reproduzir isso muito melhor. Você vai ficar estupefato com a capacidade que você tem de falar bem e descobrir que essa técnica é realmente excelente. Se torna agradável, né? Sim. Se torna suave, não é isso? Sim, e depois você vai querer se tornar um palestrante profissional. É, verdade. Gente, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com vocês. Até já.